Você já passou pela situação onde você tinha feito um teste, vamos dizer de pH, pode ser de pH, de KH, de GH, um teste químico para aquário, onde o teste da marca A deu um valor X, da marca B deu outro valor e às vezes se você tiver um terceiro teste deu um outro valor. Você já passou por isso? Onde você ficou se perguntando, mas e agora? Em quem que eu confio? O que eu faço? É sobre isso que é esse vídeo. Vem comigo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Marcon, Aquarismo Sereno. Hoje para falar para vocês sobre a discrepância que às vezes acontece entre diferentes marcas, às vezes até em diferentes versões ou modelos, lotes da mesma marca de testes. Pode ser de pH, de GH, de KH, enfim, do parâmetro que vocês quiserem, testes para aquário. E por que acontecem essas discrepâncias, essas diferenças e o que a gente faz, como que a gente faz para decidir qual que é o certo, no fim das contas, que a gente quer é que a saúde do nosso aquário continue constante, continue estável, e principalmente nos primeiros estágios de um aquário, é que a gente precisa lançar a mão de fazer muitos testes para saber como é que as coisas estão indo. Lá na frente, depois que ele estabiliza, isso não é mais um problema. Quem é experiente sabe muito bem do que eu estou falando e quem ainda não é, daqui 1 ou 2 anos vocês vão saber do que eu estou falando. Mas enfim, voltando para os testes. Digamos que a gente tem, aí vamos para um caso específico. A gente tem um primeiro problema, a gente tem um teste digital, um pH-metro, né, um eletrônico. A gente tem esse teste e a gente faz esse teste e a gente compara com o teste químico e dá diferente. E a gente se pergunta, e agora, como é que eu faço para saber quem está certo? Em primeiro lugar, se você tem um teste eletrônico, um teste digital, um pH-metro, né, seja de medição constante, seja de caneta, aquele que a gente aperta e vai lá e olha no momento que a gente quer, tanto faz. É importante que você calibre com frequência esse instrumento. E por experiência própria, quanto mais barato for o instrumento, mais rápido ele vai descalibrar. Acho que é evidente, né? O que a gente espera de um teste é a precisão e ele segure calibrado por mais tempo. Então, quanto mais barato, menor precisão e menos ele vai segurar calibrado. Então, por exemplo, uma caneta de pH que você comprou aí por R$40, que acho que começa nesse valor das canetas, né? Você vai ter que calibrar toda semana, 5 em 5 dias, se você usa todo dia, né? Ou se você usa uma vez por semana só, calibre sempre antes de utilizar. Paciência, né? Você economiza de um lado e você gasta de outro, perde um pouco de tempo. Agora, você pegou um teste bacana, né? Um teste realmente mais bem elaborado, né, melhor fabricado, melhores materiais e tal, vai durar mais tempo essa calibração, né? Mas de tempos em tempos você vai ter que calibrar novamente, e se você notar que não está batendo com o teste químico que você tem, ou não está batendo com a realidade do aquário, você pensa, não, semana passada estava X, mês passado estava X, agora está tanto, será que é isso mesmo? Se você tiver com alguma dúvida no teste, então você calibra. Esse é no caso do digital. Agora, em relação aos testes químicos, um dos primeiros problemas aí, a gente compara um teste químico A com o B. Só que a gente faz um teste no horário e o outro a gente faz 1, 2, 3 horas depois. E aí pode ser que tenha um problema, porque, acreditem ou não, temperatura, iluminação, o uso de alguns químicos. Por exemplo, você fez um teste de, fez um teste de amônia no aquário. E aí você colocou depois algum produto químico ali para tratar essa amônia, ou para tirar a alga, ou até você trocou um pouco d'água para fazer uma TPA, você colocou um Siaken Prime, algo assim, vai modificar de um para o outro. E se não modificar a propriedade química da água, pode modificar, reagir com o próprio teste em si. Se você quiser comparar 2 testes químicos, é importante que você faça no mesmo momento. No mesmo momento mesmo, você pega a água na proveta de um, pega a água na proveta do outro e vai fazer os testes. No mesmo tempo da temperatura da água, iluminação e componentes químicos ali. Aí pode ser que você consiga ter certeza mesmo se eles estão divergindo. Uma outra coisa legal de fazer quando você for comparar testes químicos para ter certeza que eles estão divergindo mesmo, é você manter a dica anterior, que é pegar a água no mesmo momento do dia, no mesmo instante. Ah, mas a temperatura está a mesma e a iluminação está a mesma, entre 2, 3 horas depois, não botei nenhum componente químico. Beleza, mas você tem plantas? Ou você tem algas, né? Ou cianobactéria, enfim, você tem alguma coisa que varie durante o dia, ou a produção de oxigênio, o consumo de CO2,
porque esse tipo de coisa vai influenciar em coisas como, por exemplo, o pH. Pode influenciar até no KH. Faz a captura de moléculas ácidas, né? Não vou entrar em detalhes, mas é para isso que serve o KH, né? Ele é um tampão para capturar e não deixar com que o pH acidifique muito, desça muito, né? Então, plantas e algas que têm esse tipo de processo podem influenciar alguns testes no aquário. Então, mantenha a dica anterior por esse novo motivo. Plantas e alguns seres dentro do aquário, vegetais e até mesmo as bactérias do ciclo do nitrogênio, eles vão agir, eles vão modificar quimicamente a água do aquário, o que pode novamente influenciar no teste químico. Então, mais uma vez, a importância de pegar as duas amostras d'água para fazer o teste no mesmo instante. Agora, uma abordagem que me é mais aprazível, que eu gosto mais, que é esquecer de pegar uma faixa, um número específico, focar numa tendência. Você tem ali 2 testes, se você gosta. Depois que você tem um aquário maduro, você não se preocupa tanto assim. Eu tenho teste já na validade aqui, saindo da validade. Mas no começo realmente é importante, porque o aquário fica instável no começo, né? Então, muitas pessoas, e eu não vou recriminar, porque eu sou uma delas, pelo menos no começo do aquário, elas têm 1, 2, às vezes 3 testes e fica doida ali, meu Deus, esse aqui tá dando tal, esse tá dando tal, esse tá dando tal. Não vão por esse caminho. Vão no caminho assim, digamos que um teste está dando pH 6.8. Vou pegar o pH, que é o mais popular. O outro está dando 6.5 e o outro está dando 7. De 6.5 para 7, está dando essa faixa. Mas você sabe que os seus peixes, que você tem a sua fauna, a sua flora, eles toleram essa faixa. Então, você deixa de se preocupar em pegar um alvo específico e você fica atento na tendência. Se os 3 testes apontarem uma tendência de subida no pH ou de descida no pH, os 3 estão apontando, ó, subiu. Na outra semana os 3 falam, subiu. Independente do número, aqueles mesmos números ali proporcionalmente aumentando ou diminuindo, né? Com uma consistência, aí você se preocupa. O que você tem que buscar aí é a estabilidade, saber que está naquela faixa ali e está estável. Então, talvez seja interessante você se preocupar mais com a tendência, né? Amônia vale também, por exemplo. Um está marcando um pouco de amônia, outro um pouquinho a mais, outro só um pouquinho a mais, mas não está uma coisa absurda. No começo do aquário é comum ter um pouco, né? No começo da montagem de um aquário novo, é comum ter um pouco de amônia. E aí você verifica que na outra semana todos os 3 marcaram que caiu um pouco. Todos os 3 marcaram que caiu outro pouco. Então você fica feliz, porque tem uma tendência de queda, independente de quanto cada um marca. Também é uma possibilidade. E essa dica mais ou menos se encaixa na dica anterior, que eu falei sobre tendência. Essa agora é: se preocupe com uma faixa. Pode ser até para se for um teste só. Se preocupe em estar numa faixa. Não se preocupe em ficar, não, eu quero cravar o pH 6.5. Não se preocupe com isso daí, porque senão ele vai, porque na natureza, por exemplo, varia. E quanto mais seres tiver no aquário, mais ele vai variar. Claro que ele não vai variar, digamos, mais de 0.5 num dia, né? Mas ele vai ter uma variação. E isso é normal. Você vai ficar maluco tentando procurar um valor específico ali. Você fez o teste, ou os testes, né? Que esse é o tema do vídeo, os testes que divergem. Mas está na faixa, está numa faixa que a fauna, principalmente a fauna, né? Porque a flora, geralmente, a flora costuma ser mais tolerante, mas principalmente a fauna. Está naquela faixa, esfria a cabeça, curte seu aquário aí, vai admirar ele, fica pensando muito nisso não. Está na faixa, está tudo ok, está com uma tendência de estabilidade, ou se for um teste de algo, né, ruim, uma amônia, nitrito, nitrato, está com uma tendência de queda, show de bola. Está com a tendência de manter e o valor já está baixo, show de bola também. Relaxa, relaxa. Na minha opinião, pelo menos, não vale a pena ficar martelando, tentando buscar um número de ouro, porque você vai ficar doido. Ainda mais se o aquário for pequeno, e pequeno, digamos, eu considero isso aqui pequeno. Tem 160 e poucos litros aí, 170, 180, sei lá, por aí. E eu considero pequeno. Agora, se você tem um aquário grandão, facilita a vida, né? Que aí ele é mais fácil de alcançar a estabilidade. Mas a maioria tem aquário pequeno, é daqui para menos. E aí é mais difícil de estabilizar. Você vai ficar querendo cravar um número específico, você vai ficar doido. Não entra nessa. Tenta focar mais na estabilidade e na faixa de segurança. Você vai ter muito mais sucesso e vai começar a curtir o hobby muito antes da galera maluca que fica tentando apontar num número específico. Beleza, pessoal? E é disso que tratava o vídeo de hoje. Espero ter ajudado aí. Se gostaram, compartilhem, curta o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo. Até mais.